Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Ao nosso Deus seja toda a honra, perdão, glória e louvor e adoração. Amém? Feliz Dia dos Namorados para quem tem namorado. Quem está esperando no Senhor, aguarde, porque Deus vai preparar seu Isaac e sua Rebeca, né? Assim como ele preparou Boaz para Ruth também, né? E quem está muito bem sozinho também, né? Quem vive bem sozinho, o nosso Deus é o nosso noivo amado, né? E o Senhor, nas mãos do Senhor está todo o nosso futuro e a nossa vida, amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar orando, né? Por todos que entrarem na live, por cada um que necessita de uma intervenção sobrenatural. Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Vamos estar colocando a nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é aquele em quem nós confiamos sempre, né? O Senhor fala, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Nós precisamos esperar sempre no Senhor. A paz do Senhor, irmã Genir, querida, todos que entrarem na live, sejam abençoados, sejam visitados pelo Espírito Santo, amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao nosso Deus por mais uma semana que iniciou ontem, na verdade, né? Mas que hoje é o primeiro dia produtivo para muitas pessoas e que o Senhor abençoe a vida de cada um rica e poderosamente, em nome de Jesus, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, a ti pertence toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração, pois tu és o nosso Deus eterno, tu és o nosso Pai amado, em quem nós confiamos e de quem nós dependemos em todas as situações da nossa vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa semana que se iniciou ontem. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, que o Senhor esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à direita, à esquerda, em cima e embaixo, que o Senhor nos proteja por todos os lados, Senhor querido. Ó Deus, nós consagramos, Senhor, obra das nossas mãos a Ti, te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas famílias, cuida de cada um, guarda, livra de todo mal, cobre com o Teu sangue, Senhor, repreende toda inveja, Senhor, cega, Senhor, para os invejosos, os macumbeiros, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, toda a nossa família debaixo das suas asas poderosas. Cobre-nos com teu sangue precioso. Nós te pedimos, Senhor, cuida dos nossos filhos, genro, nora, netos, todos aqueles, Senhor, ó Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor levará a bom termo tudo que nos diz respeito. Guarda, Senhor, os casamentos debaixo da tua proteção, Senhor. Cobre com teu sangue os casamentos, Pai. Livra da mulher estranha, do homem estranho. Livra das contendas, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e não fira a terra com maldição. Nós declaramos que os filhos são herança bendita do Senhor. Eles são flechas, irão mais longe. Senhor, ó Deus, nós declaramos que eles serão reconhecidos entre as nações como semente bendita do Senhor aqui na terra. Guarda a vida dele, Senhor, debaixo das tuas asas poderosas. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que eles sejam cuidados na entrada, na saída. Livra, Senhor, todos nós de estarmos em lugar errado, na hora errada. Senhor, livra-nos de acidentes, de incidentes domésticos. Livra da bala perdida. Livra, Senhor, da flecha inflamada do maligno. Senhor, nós nos revestimos do capacete da salvação, da couraça da justiça. Guarda o nosso coração, as saídas do nosso coração, guarda o nosso pulmão. Senhor, nós empunhamos o escudo da fé, com o qual nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno. Senhor, reveste-nos do cinturão da verdade, a tua palavra é a verdade. Calçamos os pés na preparação do evangelho da paz, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, as finanças do teu povo. Ajuda o teu povo a
comprar o melhor, no melhor lugar, pelo melhor preço. Ajuda o teu povo, abençoa para que não gaste naquilo que não é pão. Abençoa o teu povo, Senhor, ó Deus, com portas novas abertas. O Senhor tem a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E nós te pedimos, abre portas abençoadas, que o teu povo não fique, Senhor, desempregado. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Nós te pedimos perdão, Senhor, por toda a orgia, Pai, por todo aquele vandalismo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, que a tua ira não recaia, Senhor, ó Deus, sobre os inocentes, porque o Senhor é um Deus de justiça. Convence do pecado, do juízo e da justiça. Perdão, Senhor, por todo o pecado da nossa nação, Pai. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Nós te pedimos que venha o teu reino e o teu reinado nesta nação. Abençoa, Senhor, Israel com salvação, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o povo judeu. Guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa e visita as nações em guerra, Pai. O Senhor fala que o Senhor faz cessar a guerra, e nós te pedimos, faz cessar essas guerras, Senhor, ó Deus, que são lutas por poder, em nome de Jesus. Cuida das crianças, dos jovens, dos idosos, Senhor. Cuida e ajuda e socorre aquele que não tem quem o ajude, em nome de Jesus, amém, amém? Vou compartilhar uma palavra. Hoje eu não vou falar do Salmo, porque eu vou citar o Salmo depois, amém? Então, em Gálatas 6, 8 e 9, fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, né? Se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, principalmente aos domésticos da fé, né? Então o Senhor fala, às vezes a gente fala assim que já se cansa, né? De fazer o bem, né? Mas o que acontece? A gente às vezes tem decepções, tristeza, ingratidão, mas é o Senhor que está falando para a gente não se cansar, porque quem é que vai colher o bem que vai fazer? Somos nós mesmos, né? Então, a gente colhe o que planta. Não podemos escolher, né? Nós podemos escolher o que nós plantamos, mas o que nós vamos colher é o que nós plantamos, né? Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se as pessoas plantam mal, elas vão colher o mal. A colheita é inevitável, né? Mas a sementeira é nós que escolhemos. Às vezes a gente escolhe fazer o bem, às vezes a gente escolhe fazer o mal, às vezes a gente não escolhe fazer nada, né? E quem não escolhe fazer nada, não colhe nada, né? Então, muitas vezes as pessoas se isolam no seu mundo, né? E não fazem nada, né? Olha somente, quando nós tiramos os olhos da nossa dor, do nosso sofrimento, como é gostoso a gente repartir o que a gente tem com alguém, nem que seja o amor, né? Se às vezes a gente não tem bem material, mas a gente reparte oração, amor, né? Então, se a gente planta o bem, o Senhor fala que lá no tempo certo nós vamos colher. E às vezes a gente planta, né? Que nem a pessoa planta uma semente, né? Muito boa tarde, Jaraci, bem-vinda, querida. Às vezes a gente planta uma semente e nasce um pé de milho, do pé de milho nasce um monte de espiga, então a nossa colheita é muito maior do que o que nós semeamos, né? Às vezes nós semeamos e nós colhemos 10 ou 20, né? Então é assim, que a gente sempre, boa tarde, Jaraci, querida, então é assim, sempre que a gente escolha plantar o bem, né, plantar amor, plantar alegria, plantar amizade, plantar oração, o que nós podemos, né, ninguém pode falar que não tem nada, porque nós temos uma oração, né, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, não é verdade? Então, na gravidez, no 4º mês, a gente já percebe o bebê se mexendo, né, irmã Genir? A gente já percebe os movimentos do bebê. E assim é o trabalhar de Deus, né? Tem coisas que nós já vemos Deus agindo, Deus trabalhando, né? Mas tem coisas que a gente não sabe, mas a gente pode ter certeza que se nós colocamos na mão de Deus, Deus vai agir, Deus está trabalhando, porque a palavra mesmo fala, né, que Deus trabalha em favor daquele que nele espera.
Então a águia, eu estava vendo, a águia, Deus compara muito, né, a nossa vida com a da águia, né, com as ações da águia, ele compara o cristão e a águia também nos traz ensinamentos, né. Isaías, ele vivia muito isolado nos campos, ele observava muito a natureza e ele deixou, né, ensinamentos sobre a águia que servem muito bem para nós, né? Deus fala conosco através da natureza, fala através de pessoas, fala através da palavra e através de sonhos. Deus tem várias formas, através de uma impressão no coração. A voz audível, né? Não é que a gente ouve uma voz assim com som estridente e barulho, mas a voz de Deus, quando Deus fala, parece que tudo se cala. Aquela voz lá, ela ecoa no nosso coração. Muito boa tarde, Helenice. Então eu tô falando aqui, né? A águia, ela bota o ovo depois do 35º dia só, que vai nascer a águiazinha júnior, né? O bebê águia. Então, esses 34 dias, ela não vê nada acontecer, né? Mas mesmo assim, né? Ela vai chocando, ela fica lá cuidando, né? E geralmente é o macho que cuida do ovo, né? Então, até tem coisas na nossa vida também, né? Que a gente, às vezes, passa um tempão, a gente não vê nada acontecer, né? A gente não vê nenhum trabalhar, nenhuma resposta de Deus. E passam 34 dias, mas quando chegar o 35º dia, vai acontecer alguma coisa diferente, né? Na Bíblia, a gente vê alguns processos que Deus trabalhou e que Deus determinou os dias, né? Naamã, ele era um homem leproso e tinha uma menina judia na casa dele, né? E ela descobriu, né? Então eu já ouvi falar que a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã, né? Então onde nós estamos, nós temos que ser bênção. E o que aconteceu? Aquela menina ouviu falar, né? Que Naamã, ele era um homem muito importante no exército da Síria, mas ele era leproso. E a conversa, né, a pessoa que trabalha dentro da casa escuta as conversas e aquela menina chama, né, a esposa de Naamã e fala, se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele seria curado, né? Então, ela fala assim, aí Naamã, ele se empolga para ir lá onde estava, né, o profeta Eliseu, para ele ser curado. E quando ele recebeu cartas, né, do governador, para que ele fosse até lá, e o que aconteceu? Quando ele chegou lá, Eliseu mandou o servo dele falar para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Então, Naamã falou assim, mas esse rio sujo, né, eu já estou com lepra, vai piorar a lepra, né? Mas quando Deus determina uma palavra, essa palavra não volta vazia, ainda que a gente veja que não condiz com o que é natural, com o que é normal. Aí os criados dele falam, mas você já está aqui, né? O que custa? Mergulha. E até a 6ª vez, nada de nadinha. Mas na 7ª vez, a palavra fala que ele ressurgiu da água e a pele dele, né? Aquela lepra tinha desaparecido. Então Deus tem um trabalhar e um agir. As muralhas também de Jericó, né? Deus fala para dar 6 voltas, 6 dias e no 7º, 7 voltas, né? Dava um total de 13 voltas. E aí a gente pode pensar, né, para dar volta, o que é isso? Era uma estratégia de Deus, né? Então nós podemos pedir estratégias para o Senhor de como vencer as lutas e as dificuldades, né? Os discípulos também estavam a caminho de Emaús, né? E falaram, já é o 3º dia e não aconteceu nada. E eles não perceberam a presença de Jesus com eles, que ele já havia ressuscitado. E quando eles iam para Emaús, eles chegaram no local e Jesus fez como quem ia mais longe. Mas ele não foi, né? Porque eles falaram, fica conosco. Convidaram Jesus para entrar na casa. E quando Jesus passou, né? Entrou,
passou e saudou eles da forma, né, que Jesus entrou lá, repartiu o pão, eles reconheceram, os olhos deles foram abertos. Então, Deus fala de dias na Bíblia, então tem um tempo. O Senhor fala, né, que se nós não desfalecermos, né, a seu tempo, no tempo certo nós vamos colher o que nós estamos semeando, né? Se nós estamos semeando bem, nós podemos esperar que nós vamos conhecer muito mais bem do que nós estamos plantando, né? No Salmo 25:3 fala assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Deus não vai deixar confusão entrar no nosso coração, né? Se nós recebemos uma palavra do Senhor, nós temos que esperar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas Deus não vai deixar confusão entrar no nosso coração. Como a águiazinha, né? Ela não viu, não sentiu presença nenhuma de vida, mas ela fica os 34 dias lá perseverante, aguardando o nascimento da águia júnior, né? Do águio ou da águia, né? Então ela fica, porque não tem sinal de nada, mas no 35º dia, eis que a águiazinha começa a bicar aquele ovo e começa a aparecer, né? O filhotinho de águia. Às vezes são difíceis os seus problemas, as suas dificuldades, porque você está gerando uma águia, não é um bem-te-vi, não é um beija-flor, é uma águia, é algo muito, porque a águia é imponente, né? A águia é a mais nobre das aves, então ela traz muito ensinamento para nós, né? Ela fica firme lá, embora você não esteja vendo, mas confia, porque se você entregou esse problema na mão do Senhor, Ele está trabalhando em teu favor. Se você está esperando nele, pode ter certeza que você não vai ser confundido, né? No Salmo 25:5 fala: estou esperando pelo Senhor todo dia. Todo dia nós podemos esperar. Senhor, eu quero provar da tua bondade. Interessante, não sei porquê, irmã. Vamos ver isso daí, né? Tá bom? Então a gente tem que esperar mesmo, né? Com confiança no Senhor. Esperar todo dia. Senhor, esse dia é o dia que o Senhor criou para eu me alegrar, né? Eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero sentir, eu quero experimentar a tua bondade no dia de hoje. A gente pode orar pedindo para o Senhor, né? Senhor, eu quero a manifestação da tua glória no Senhor, do Senhor neste dia, né? Então, o Senhor fala no Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te, porque o 35º dia vai acontecer, né? O 35º dia que você vai ver o milagre nascendo, o milagre acontecendo. Espera, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, né? No Salmo 33:22 fala assim: seja a tua misericórdia, Senhor, como em ti esperamos, né? Se nós estamos esperando muito no Senhor, vai ter muita misericórdia, né? Então, as notificações, então interessante, né? Que não está aparecendo, né, irmã? Então, no Salmo 37:7 fala: descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa do homem que executa astutos intentos, né? Então, as pessoas que fazem, que agem com astúcia com a nossa vida, acham que vão triunfar sempre, mas sabe o que elas vão colher? Astutos intentos de outras pessoas, né? Porque o que o homem semeia, ele colhe. No Salmo 41 fala assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele me tirou de um charco de lodo. Ali, né, fala que é como se fosse uma areia movediça. E quanto mais a pessoa se mexe na areia movediça, mais ela afunda. Então, tem situação que a gente tem que confiar, entregar toda a nossa confiança no Senhor e esperar nele, né? Esperar com todo o nosso coração, crendo. Amém?
Então, o Salmo 42:5 fala assim: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Senhor, eu creio que eu ainda vou louvar o Senhor nessa situação. Eu vou louvar o Senhor nessa circunstância. Eu creio, Senhor, porque eu entreguei na mão do Deus que tudo pode, do Deus do impossível, do Deus que trabalha em favor daquele que nele espera, né? Então, o Salmo 64:4 fala assim, né? Não se viu desde a antiguidade um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Em Oséias 12:6 fala assim: em teu Deus espera sempre, né? Porque tem situação que não é o homem que vai ajudar, não são as pessoas que vão nos socorrer, mas é o nosso Deus, né? Só Deus pode entrar em algumas causas e fazer alguma coisa, porque a nossa parte nós temos que fazer, mas a parte de Deus nós temos certeza que Ele não vai deixar de agir, amém? Em Isaías 40, 29, 30, 31, fala assim: ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? E subirão com asas como da águia, né? Então Deus fala que aquele que espera nele vai ter um renovo. Quando nós estamos no meio da angústia, né, que o salmista fala, o Senhor me trouxe nova vida, renovou as forças, renovou o ânimo. No Salmo 103:4 fala assim: ele enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia, amém? Então, a águia é exemplo para nós que somos cristãos, daqueles que confiam no Senhor. Deus é poderoso, né? Para das nossas derrotas extrair vitória, né? Tudo aquilo contribui que nós passamos. Muitas vezes é um problema daqui, é um problema de lá, daqui a pouco junta tudo. Mas o Senhor fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos ao Senhor, eu falo assim: Senhor, eu vou ver o que é que vai contribuir esse problema para a minha vida, porque eu espero no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu amo ao Senhor, amém? Então, ele nos faz triunfar no meio das batalhas, né? Você sobreviveu, ele dá esforço ao cansado. Até aqui você já sobreviveu, então quer dizer que você já triunfou, porque Deus está na nossa vida, né? Os que esperam em Deus têm um renovo das forças, né? Recebem novas forças. Nós somos fracos, mas se nós colocamos, né, em Deus a nossa expectativa, em Deus a nossa esperança, em Deus a nossa vida, Ele cuida de cada um de nós, né? Glória a Deus. No Salmo 27:8 fala assim: a nossa força está no Senhor nosso Deus, porque uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, né? Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé, né? Então, Isaías era um profeta solitário, mas ele observava a natureza, né? Ele observava os pássaros, as plantas, e ele deu, né? Ele escreveu lições maravilhosas para o seu povo, que até hoje nós usufruímos dessas lições, né? Ele se utiliza da águia, né, para falar do que cansado. Então, quando nós colocamos toda a nossa expectativa em pessoas, nós somos frustrados, decepcionados, né? Mas quando nós colocamos toda a nossa expectativa em Deus, nós temos renovo em cada situação, em cada circunstância. Então, existem 12.000 espécies de aves, né? E as águias têm 30 espécies diferentes, né? A águia imperial, ela atinge 90 metros, né? Do bico até a cauda, né? Ela tem 1,5 metro. E aí as asas estendidas têm 2,5 metros. A águia é um animal, é uma ave imponente, né? É uma ave muito, muito linda. Então ela é nobre. Ela não voa nem com pardal, nem com bem-te-vi. Flor de Lima, muito boa tarde, bem-vinda, querida.
Então, a única ave que provoca a águia é o abutre, né? Então, o abutre pega aqui no pescoço da águia e tenta matá-la, mas ela não revida, ela não faz pirraça nenhuma. Ela só alça um voo bem alto, voa, sobe, sobe, sobe nas alturas. E o abutre não aguenta a pressão das alturas, ou ele larga a águia ou ele morre. Então, se pessoas te pressionam, pessoas te desafiam, não entra na provocação. Sobe na presença do Senhor, sobe, 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 entrega na mão de Deus, né? Nós não devemos perder tempo, né? Então, ela não voa à toa também, ela visualiza a sua presa e ela calcula também se ela vai conseguir aguentar, né, segurar aquela presa. Ela mede a sua força, ela não ataca, né, o que é aquilo que não pode carregar. Então, nós também não precisamos e não devemos carregar aquilo que nós não podemos suportar. Nós temos que deixar rolar que nem o camelo, né, deixar rolar para o Senhor, porque ele suporta toda a nossa carga, né? Então, tem coisas que a gente fala assim, ó, eu já perdi a paciência, né? Mas não perca a paciência, desenvolva a paciência em cada situação, né? Porque a tribulação vai produzir paciência na nossa vida, né? Então, defina com quem você vai andar. Ela treina força e capacidade para alcançar a presa, né? Então, ela fica o tempo todo amolando o bico, as unhas, né? Para cavar as unhas na presa. Ela levanta pequenas pedras para se exercitar. Olha que interessante, né? Ela exercita os músculos, né? Treina a sua capacidade de peso. Então, nós precisamos também, né, treinar, fazer exercício, mas também exercício espiritual, né? Toda manhã levantar, louvar o Senhor, ler a palavra, nos enchermos da presença do Espírito Santo para nós suportarmos as lutas do dia a dia, amém? Então, glória a Deus, né? Então, perguntaram para pessoas famosas, né, qual era a estratégia que a pessoa usava. Ela treinava muito tempo sozinha, né? Então, nós temos que ter muito tempo a sós com Deus, porque é do Senhor que nós recebemos a força, né? É do Senhor que nós recebemos unção e poder. A nossa intimidade com Deus é que vai definir a força que nós vamos ter para suportar batalhas, né? Batalhas do dia a dia. No Salmo 87 fala assim, eles vão indo de força em força, né? Então, que nós possamos estar indo de força em força, de fé em fé e de vitória em vitória e de glória em glória. Amém? Glória a Deus, né? No Salmo 11:34 fala que os heróis da fé, da fraqueza eles tiraram força, superaram a fraqueza, né? Então, em todas estas coisas nós devemos declarar, Senhor, me faz mais que vencedor, né? Porque eu busco de ti a força, eu busco de ti a capacitação, eu busco de ti as estratégias, amém? Glória a Deus, né? Jesus venceu, né, todas as coisas. Então, ser mais do que vencedor, né, é aquele que venceu os seus limites. Cada dia ele vai além. Se nós não fizermos coisas novas, as coisas vão continuar como estão, né? Mas se nós buscarmos estratégias em Deus, né, às vezes eu oro lendo a Bíblia ajoelhada, ou às vezes eu ponho um louvor enquanto eu estou orando. O Senhor nos dá estratégias para nós nos fortalecermos na presença dele, amém? Glória a Deus, né? Em Naum 2:1 fala, cinge os teus lombos, reveste-te de toda a tua força, amém? Então, uma coisa que eu achei interessante, né, é que a águia, quando ela pega um animalzinho assim, ela come, né, tipo um carneiro, um cabrito, ela come a carne e deixa a pele lá no ninho, mas antes ela forra todinho o ninho, ela cata espinhos, porque olha como os bichinhos têm estratégia, né? Então ela coloca aqueles espinhos embaixo e aquela pele daquele carneiro em cima. Quando a águiazinha júnior, né, tá na hora de voar,
o que ela faz? Ela atrai, né, o bichinho para as costas dela, e aí antes ela coloca, ela puxa, né, aquela pele daquele carneirinho e fica os espinhos, e os espinhos cutucam, né, a águiazinha e obrigam ela a voar. Então, muitas vezes os espinhos na nossa vida, né, eles obrigam a gente a aprender, a amadurecer, a voar, porque é confortável, né? A águiazinha pequenininha fica lá no ninho, mas ela tem um tempo que ela tem que aprender a voar, né? Tem que amadurecer, e os espinhos na nossa vida muitas vezes são remédios, né? Eles nos levam a aprender a voar, aprender a buscar o Senhor, aprender a sair do conformismo e do conforto, amém? Glória a Deus, né? Vamos orar, né? Entregar as nossas lutas ao nosso Deus e pedir estratégias, né, para tudo que nós estamos passando, e acreditarmos, né, que como aquele ovo, né, não tinha sinal de vida, não tinha sinal de nada. Tem bênçãos que não tem sinal de nada, mas no 34º dia não nada, né, mas no 35º eis que o milagre surge, né, e vamos crer que tudo que Deus nos prometeu, Ele é poderoso para cumprir, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome do que nós estamos passando. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, não nos deixa tirar nossa confiança, Senhor, da grandeza que há no nome do Senhor, porque o teu nome, Senhor, simboliza todas as coisas que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor e nós declaramos que nada do que nós precisamos vai faltar. O Senhor é o Deus da nossa batalha. Senhor, nós cremos que o Senhor está à frente de cada luta, de cada dificuldade. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor enxerga, Senhor, ó Deus, quando, Senhor, as pessoas fazem injustiça contra a nossa vida, advoga as nossas causas. O Senhor é a nossa bandeira. Nós te pedimos que o Senhor esteja na nossa frente, na nossa retaguarda, à direita e à esquerda. O Senhor é o Deus Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Não deixa faltar nada, Senhor, para o teu povo, de provisão que cada um necessita. O Senhor é o Jeová, é Rafa, o Senhor que nos sara. Senhor, o Senhor é um pastor sobrenatural, porque o Senhor tem poder, Senhor, de curar as nossas feridas da alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Senhor. Alinha com a tua palavra, tira todo pensamento errado, tira, Senhor, tudo aquilo que vai paralisar nossa vida, que vai roubar nossa fé, que vai roubar o nosso ânimo. Cura a nossa alma, Pai, no mais profundo do nosso ser. Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, seja o Deus, Senhor, ó Deus, que traz toda a provisão que nós precisamos, porque a nossa vida está confiada em Ti. Nós dependemos de Ti em todo o tempo e consagramos tudo que nos pertence a Ti e Te pedimos todo o Seu cuidado paternal para a nossa vida, nossa casa, nossa família. E para todos que entrarem na live, sejam abençoados e cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, que o Senhor renove as suas forças como a da águia, que você suba cada dia mais alto na presença do Senhor, que você entre até o Santo dos Santos e receba uma unção sobrenatural, receba o renovo das forças, receba estratégias para ser mais do que vencedor, para se superar em nome de Jesus, amém? Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração, porque Ele é o nosso Deus, amém? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós estamos de volta, amém? Para a glória e louvor do nome de Jesus, amém.